No ano de 1851, o sul dos Estados Unidos fervilhava sob o sol escaldante, e a Louisiana era o coração pulsante desse mundo. Grandes plantações de algodão se estendiam até onde a vista alcançava, sustentadas pelo trabalho incessante de milhares de pessoas escravizadas. Era uma época de riqueza ostensiva para poucos e de opressão brutal para muitos. Nessas terras, o nome Vance era sinônimo de poder e tradição. O coronel Silas Vance era o orgulhoso proprietário de uma das maiores dessas plantações, um homem cuja linhagem parecia ter o destino em suas mãos, abençoada pela terra fértil e pela mão de obra forçada. Contudo, a prosperidade era uma miragem frágil. Sob a superfície de sua grandiosa propriedade, dívidas se acumulavam como ervas daninhas, ameaçando destruir não só seu legado, mas a própria existência de sua família e de todos os que viviam sob seu jugo. A falência se aproximava rapidamente, e com ela, uma sombra ainda mais escura e impiedosa estava prestes a se erguer sobre a Plantation Vance, pronta para devorar tudo o que conheciam. A vida como a conheciam estava por um fio. Essa sombra tinha um nome e um semblante gélido: Bartholomew Caldwell. Conhecido como Bart, por aqueles que o temiam e por quem ele esmagava sem remorso, Caldwell era um especulador de terras inescrupuloso, um verdadeiro predador que se alimentava da desgraça alheia. Ele não possuía plantações grandiosas como as que cobiçava, mas sim um vasto império construído sobre a miséria, composto por dívidas impagáveis e propriedades tomadas de fazendeiros em apuros. Seus olhos, sempre frios e calculistas, enxergavam apenas números e lucros potenciais, sem qualquer espaço para compaixão humana ou consideração por legados familiares. A falência iminente do coronel Vance era para Caldwell a oportunidade de ouro que ele esperava há muito tempo. Há meses, ele vinha apertando o cerco financeiro, comprando as dívidas de Vance e aguardando o momento exato para dar o golpe final e expandir seu próprio império. Ele não queria apenas o dinheiro. Ele queria a terra, o prestígio e a humilhação pública de um dos grandes nomes da Louisiana, desfrutando de cada passo da ruína alheia. A manhã seguinte trouxe um sol que parecia zombar da desgraça. Em uma cena que seria lembrada por anos, Bartholomew Caldwell apareceu na entrada principal da Plantation Vance. Ele não veio sozinho, mas acompanhado por capangas e um oficial de justiça, todos com o mesmo semblante frio do especulador. Sem qualquer formalidade ou respeito pela longa história do lugar, Caldwell desceu de sua carruagem e, diante do coronel Vance, que observava com a dignidade ferida, brandiu um documento. Com uma voz gélida que ecoou pelo pátio, ele declarou que a plantação inteira e todos os seus bens, incluindo cada uma das pessoas escravizadas, seriam leiloados em exatamente 2 semanas para quitar as dívidas. Para selar sua crueldade, Caldwell apontou para uma família de escravos, pai, mãe e um filho pequeno, e anunciou que eles seriam os primeiros a serem vendidos separadamente, um aviso brutal do que aguardava a todos. Era um ato de poder, uma humilhação pública e a sentença de morte para a esperança na Plantation Vance. Se essa história te impactou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo o que achou. A notícia da venda iminente da Plantação Vance e, pior, a separação de famílias, caiu como uma pedra fria sobre os corações dos escravos. Aquele dia, o sol parecia mais cruel, cada raio carregado com o peso da incerteza. A família apontada por Caldwell, composta por um pai forte, uma mãe resignada e uma criança pequena que mal entendia a gravidade da situação, se encolheu. Seus olhos, antes cheios de um cansaço rotineiro, agora refletiam um terror silencioso e profundo. Eles eram a primeira prova da crueldade de Bartholomew Caldwell, um aviso vivo e respiratório do destino que aguardava a todos. A dignidade, a esperança e até mesmo a simples continuidade de suas vidas pareciam prestes a ser esmagadas sob a bota de um homem sem escrúpulos. A ameaça era real, visível e palpável no ar pesado daquela manhã desoladora. No casarão, a frágil Eleanor Vance, esposa do coronel, observava a cena com os olhos marejados. Sua saúde já debilitada parecia ceder ainda mais sob o peso da vergonha e do medo.
Caldwell, com seu semblante gélido, fez questão de dirigir-se a ela, não com respeito, mas com um desprezo velado. Ele falou sobre a inevitabilidade do progresso e a necessidade de reestruturação, palavras que soavam a ela como sentenças de morte para tudo que conheciam. Era uma humilhação pessoal, um ataque direto à honra da família Vance, que a atingia em sua própria casa. Eleanor sentiu a bile subir à garganta, não pelo que ele dizia sobre as dívidas, mas pela forma como ele desconsiderava a vida de todos ali, como se fossem meros objetos em um balanço contábil. A angústia de Eleanor se misturava com a de muitas mães escravizadas. A promessa de Caldwell de vender as pessoas separadamente era um golpe direto na estrutura de qualquer família branca ou negra. As crianças, alheias à gravidade, brincavam no pátio, enquanto suas mães as observavam com um misto de amor e desespero, imaginando qual delas seria a próxima a ter seu filho arrancado dos braços. O ar se encheu de um lamento silencioso, uma dor que não podia ser expressa em voz alta, mas que ecoava nos olhares e nos corações. Era uma crueldade calculada, uma tática para quebrar o espírito, mostrando que a vida de cada um não valia mais do que o preço de um bom negócio para Caldwell. Caldwell, por sua vez, agia como se já fosse o dono de tudo. Ele circulava pela plantação, acompanhado de seus capangas, dando ordens e inspecionando as colheitas com um ar de posse. Seus comentários eram cortantes, cheios de desdém pela maneira como Vance havia administrado a propriedade. Ele menosprezava o trabalho dos escravos, considerando-os preguiçosos e ineficientes, e prometia mudar as coisas com uma mão de ferro. Para ele, aquelas pessoas eram apenas ferramentas a serem exploradas ao máximo, sem qualquer consideração por suas vidas ou bem-estar. Sua arrogância e a certeza de sua vitória eram palpáveis, e ele fazia questão de que todos sentissem o peso de seu novo domínio. Elijah, o velho capataz de campo, observava Caldwell de longe. Seus olhos, que já tinham visto muita dor e injustiça, registravam a forma como o especulador caminhava, com o peito estufado e um sorriso de escárnio nos lábios. Caldwell via apenas cifras, lucros e a satisfação de esmagar um nome tradicional. Ele não enxergava a resiliência ou a inteligência que se escondiam por trás dos olhares baixos e dos corpos cansados. A humilhação era profunda e a impotência esmagadora. Contudo, no fundo do coração de Elijah e de outros como ele, uma pequena chama de indignação começava a arder, notando a cega confiança de Caldwell, que parecia subestimar a todos. Caldwell não perdeu um segundo. Com a frieza de um carrasco, ordenou que a família que havia apontado fosse imediatamente separada, como um exemplo sombrio para todos. O pai, Samuel, um homem robusto que nunca antes mostrara medo, foi agarrado por 2 capangas, seus olhos fixos na esposa, Marta, que se debatia enquanto tentava proteger o filho pequeno, Daniel. O menino, alheio à gravidade, chorava alto, um lamento agudo que rasgou o silêncio da manhã e se cravou na alma de quem ouvia. Não era apenas uma ameaça vazia, era a execução de uma promessa cruel, um ato brutal de poder que Caldwell fazia questão de exibir publicamente. Ele queria deixar claro a Coronel Vance e a cada escravo que suas palavras eram lei absoluta e que não haveria piedade em seu novo e impiedoso domínio. A cena era um aviso claro e doloroso. A esperança estava morrendo na Plantation Vance, e a crueldade era a nova soberana. A desgraça da família de Samuel e Marta se espalhou como fogo. Vários escravos foram forçados a testemunhar a separação, seus corações apertados por um medo que ia além da compreensão. As crianças, que antes brincavam inocentemente, agora se agarravam às saias de suas mães, sentindo a mudança no ar, o peso de uma tristeza que era nova e avassaladora. Muitos pais e mães se entreolhavam, buscando nos olhos alheios algum consolo ou um sinal de que aquilo não era real, mas encontrando apenas o mesmo desespero. O filho de Samuel foi arrancado dos braços da mãe e levado para um barracão diferente, enquanto Caldwell observava com um sorriso de escárnio, saboreando cada gota de angústia que provocava. A cena era um espelho do futuro, um presságio de que ninguém estaria seguro sob o regime que se anunciava. O coronel Vance assistiu a tudo, paralisado pela impotência e pela humilhação. Tentou intervir, sua voz embargada pela raiva e pelo desespero,
mas foi rapidamente silenciado por um dos capangas de Caldwell, que o empurrou rudemente para trás. Aquele ato público de desrespeito e a separação da família na sua própria terra foram golpes ainda mais duros do que a falência. A cada grito de Daniel, a cada lágrima de Marta, Vance sentia seu orgulho e sua autoridade se desintegrarem. Ele, que sempre se vira como o senhor daquelas terras e de seu povo, agora era um mero espectador da crueldade alheia, incapaz de proteger sequer a si mesmo, muito menos os que viviam sob seu teto. A derrota era total, e a vergonha, insuportável. Caldwell, por sua vez, aproveitou o momento para consolidar seu domínio. Subiu em um pequeno caixote improvisado e, com a voz gélida que já era sua marca, declarou a todos os presentes que a partir daquele instante as regras seriam outras. Ele prometeu disciplina rigorosa e punições severas para qualquer insubordinação, tudo em nome da eficiência e do lucro. Seus olhos varreram a multidão de rostos assustados, detendo-se em Vance, um lembrete cruel de quem detinha o poder agora. Ele falava como se a plantação já fosse sua, desprezando o legado de anos e a dignidade de cada pessoa ali. Era um espetáculo de pura tirania, uma demonstração de força para esmagar qualquer resquício de resistência ou esperança. No casarão, Eleanor Vance desmaiou ao ouvir os gritos desesperados e o discurso gélido de Caldwell. Sua saúde frágil, já comprometida pela angústia e pelo medo da ruína, não suportou o choque da crueldade explícita que se desenrolava no pátio. Ao recobrar a consciência, estava pálida como um fantasma, com a respiração ofegante e um suor frio escorrendo pela testa. Seus olhos fixaram-se no vazio como se a alma tivesse deixado o corpo, incapaz de processar a barbárie. A humilhação pública de seu marido e a separação violenta de uma família escravizada quebraram o pouco de esperança que ela ainda nutria, mostrando que Caldwell não teria limites. Ela sentia que não havia mais saída, que o destino de sua família estava selado para sempre e que a queda seria ainda mais dolorosa do que jamais ousara imaginar. A doença, antes apenas um fardo a ser carregado, agora parecia uma fuga bem-vinda da realidade brutal e impiedosa que se impunha sobre todos. Elijah, o velho capataz, observava tudo com uma dor silenciosa, mas com uma chama teimosa no fundo dos olhos. Seus muitos anos de vida, sob o jugo da escravidão, o haviam ensinado a ler os sinais, a prever os movimentos dos homens brancos. Ele via a confiança cega de Caldwell, sua arrogância desmedida, e sabia que tal orgulho precedia a queda. Embora o coração doesse pela família de Samuel e Marta, e a situação parecesse sem esperança, uma ideia, ainda embrionária, começava a se formar em sua mente. Ele sabia que a plantação era o mundo de Vance e que Caldwell não a destruiria por completo, apenas a remodelaria. Havia uma brecha, um fio de esperança a ser puxado, mesmo que a escuridão fosse quase total. A sensação de não haver escapatória pairava sobre a Plantation Vance como uma nuvem escura e pesada. Caldwell havia não apenas tomado o controle, mas também quebrado o espírito dos poucos que ousavam resistir. A data do leilão se aproximava, e com ela, a certeza de que muitas outras famílias seriam desmembradas, seus membros espalhados por diferentes plantações, condenados a uma vida de solidão e trabalho forçado. Coronel Vance estava completamente desolado, sua face marcada pela derrota, sem vislumbrar qualquer saída para a situação. A plantação, outrora símbolo de seu prestígio, agora era apenas o palco de sua ruína e de uma crueldade sem precedentes. Acreditava-se que o destino de todos estava selado, sem volta. O coronel Silas Vance, após o desmaio de Eleanor e a brutalidade de Caldwell, sentia um peso esmagador sobre o peito. A humilhação pública, a dor de sua esposa e os gritos de Daniel ecoavam em sua mente, tornando cada momento insuportável. Ele caminhava pelos corredores do casarão, outrora símbolo de seu poder, agora um lembrete constante de sua falência iminente. Cada passo era um estalo na madeira velha, um som que parecia zombar de sua impotência e da ruína que se abatia sobre todos. O orgulho, antes tão rígido e inabalável, começava a se quebrar, dando lugar a uma ideia perigosa, quase impensável para um homem de sua posição e linhagem. Ele precisava fazer algo,
qualquer coisa, para salvar o que restava, mesmo que isso significasse desafiar todas as convenções sociais e morais que ele sempre defendeu. A dignidade de sua família estava em jogo, e um novo caminho, por mais tortuoso e arriscado que fosse, precisava ser considerado com urgência. Enquanto o coronel se consumia em seu desespero, Elijah, o velho capataz de campo, observava o cenário com olhos atentos e uma sabedoria forjada em anos de sofrimento. Ele percebia a fragilidade de Vance, o choque da derrota que o abalava profundamente e a forma como o homem estava sendo esmagado pela situação. Mas também via a cega arrogância de Bartholomew Caldwell, que, em sua ânsia por poder e lucro, negligenciava os detalhes mais cruciais, subestimando a inteligência e a capacidade de reação daqueles que considerava meras propriedades. Elijah sabia que a pressa do especulador e sua falta de conhecimento sobre a plantação poderiam ser uma fraqueza explorável, um ponto vulnerável. Ele tinha visto muitos senhores virem e irem, e a terra junto com seu povo sempre encontrava um jeito de persistir através das adversidades. Uma ideia, um sopro de esperança, começou a se solidificar em sua mente experiente, indicando que talvez a oportunidade de uma virada estivesse se apresentando de forma inesperada. Ele precisava agir com extrema cautela, mas o momento parecia propício para um movimento estratégico. Naquela mesma noite, sob o manto pesado da escuridão, Silas Vance tomou uma decisão que mudaria para sempre o rumo de sua vida e de sua linhagem. Com o coração batendo forte no peito, ele enviou um de seus criados de confiança, um homem que crescera na plantação e conhecia seus segredos, para chamar Elijah. O encontro foi arranjado em um barracão isolado, longe dos olhos curiosos e, principalmente, dos ouvidos de Caldwell ou de seus capangas. A atmosfera era tensa, carregada de incerteza e da gravidade do momento. Para o coronel, era um salto no escuro, uma quebra de todas as barreiras sociais que o definiram. Para Elijah, era uma convocação inesperada, um convite para um jogo perigoso onde os riscos eram altíssimos, mas a recompensa, incalculável. Vance, com a voz embargada pela vergonha e pela urgência, expôs seu plano a Elijah. Ele falou sobre as dívidas, a crueldade de Caldwell e a iminente destruição de sua família e legado. Então, com um fôlego profundo, propôs o impensável. Se Elijah e um pequeno grupo de escravos de confiança o ajudassem a esconder a fortuna restante, sabotar os planos de Caldwell e manter a plantação funcionando sob uma fachada, ele lhes concederia a liberdade. Mais chocante ainda, prometeu uma parcela da terra e dos lucros futuros, estabelecendo-os como parceiros em uma empresa disfarçada. Era uma proposta radical, uma afronta direta às leis e costumes da época, nascida do mais puro desespero e da necessidade de sobrevivência, algo que ninguém jamais esperaria de um homem como ele. Elijah ouviu tudo com uma expressão impassível, mas por dentro, uma tempestade de emoções se agitava. A oferta de liberdade, de terra, de parceria em um novo empreendimento, era algo que nem em seus sonhos mais ousados ele havia imaginado ser possível naqueles tempos sombrios. Ele pediu tempo para pensar, para consultar aqueles em quem confiava cegamente, antes de tomar uma decisão tão monumental. Naquela mesma noite, secretamente, ele procurou Sarah, a jovem escrava com inteligência aguçada e a rara e perigosa habilidade de ler e escrever, um dom que a tornava inestimável. Ela, com seu olhar astuto, compreendeu a magnitude da proposta e o perigo mortal que a envolvia. Juntos, pesaram os riscos imensos e as recompensas incalculáveis. A promessa era grande demais para ser ignorada. Decidiram aceitar o acordo, mas com a condição de que o coronel provasse sua lealdade de forma contínua e sem falhas. Com a aceitação de Elijah e Sarah, o coronel Vance sentiu um alívio misturado com um medo gelado. Eles formaram um pequeno e seleto grupo de 5 escravos, todos com laços de confiança e inteligência comprovada. Sob a liderança estratégica de Elijah e a perspicácia de Sarah, a operação de engano começou a ser desenhada nos mínimos detalhes. O plano inicial era complexo. Fingir submissão total a Caldwell, enquanto secretamente começavam a mover bens valiosos da plantação para locais seguros e ocultos. A ideia era desviar o máximo de riqueza possível, tornando a posse de Caldwell uma casca vazia, sem valor real.
Cada movimento precisava ser calculado, cada sussurro, contido, para que a máscara de derrota de Vance fosse convincente e não despertasse nenhuma suspeita. Os dias seguintes foram de intensa atividade clandestina. Sob o pretexto de realizar manutenção ou reorganização da propriedade, membros do grupo de Elijah começaram a mover secretamente sacas de algodão de melhor qualidade para depósitos escondidos, ou a perder equipamentos valiosos em pântanos próximos, para serem recuperados depois. Sarah, usando sua habilidade de escrita, começou a falsificar alguns registros de colheita e inventário, criando uma imagem de menor produtividade e maiores dívidas do que a realidade. Enquanto isso, o coronel Vance desempenhava seu papel de homem derrotado e submisso, aceitando as ordens de Caldwell com uma falsa resignação, mantendo a fachada para o mundo exterior. Sua atuação era convincente, enganando até mesmo os mais próximos e os capangas do especulador. À medida que o plano se desenrolava, Silas Vance experimentava uma transformação interior profunda. Ele, que sempre vira aquelas pessoas como sua propriedade, agora dependia inteiramente da engenhosidade, coragem e lealdade delas para a sobrevivência de sua própria família. Observava Elijah com um novo respeito, admirando sua calma e sua visão estratégica, antes ignoradas. Via em Sarah não apenas uma escrava, mas uma mente brilhante, capaz de manipular números e palavras com maestria e precisão. Suas crenças mais arraigadas sobre raça e humanidade começaram a se desintegrar. A linha entre senhor e escravo tornava-se cada vez mais tênue, substituída por uma aliança de necessidade e um respeito mútuo forçado pelas circunstâncias extremas. Ele estava aprendendo o verdadeiro significado de confiança e colaboração, algo que jamais imaginou. Por fora, a Plantation Vance continuava a ser um retrato da desgraça iminente. Caldwell, confiante em sua vitória, continuava a inspecionar a propriedade com seu ar de superioridade, cego para as operações secretas que ocorriam sob seu nariz. Ele via apenas um coronel Vance quebrado, escravos resignados e uma plantação em declínio, sem perceber a articulação por trás dos panos. Mal sabia ele que por trás dos olhares baixos e do trabalho aparentemente rotineiro, uma complexa rede de engano estava sendo tecida com maestria. Cada ação discreta, cada objeto escondido, cada documento alterado era um passo em direção a uma vingança silenciosa e estratégica. O público, sem saber, começava a torcer para que algo mudasse. A tensão aumentava, mas a verdade estava bem guardada, e o vilão, alheio ao destino que o aguardava. Os dias que se seguiram transformaram a Plantation Vance em um palco de enganos. Sob as ordens de Elijah, o grupo seleto de escravos começou a executar a primeira fase do plano. Sacas de algodão de alta qualidade, cuidadosamente selecionadas, eram perdidas durante o transporte para o armazém principal, sendo desviadas para esconderijos bem camuflados no pântano e em velhos galpões abandonados. Ferramentas agrícolas valiosas, que Caldwell cobiçava, simplesmente desapareciam ou eram deliberadamente danificadas de forma a parecerem acidentes de trabalho. Enquanto isso, o coronel Vance mantinha sua fachada de homem quebrado, seus ombros curvados e seu olhar distante, convencendo Caldwell e seus capangas de que a plantação estava de fato em frangalhos. A cada item escondido, a cada acidente, a confiança do grupo de Elijah crescia, sentindo que estavam virando o jogo de forma inteligente e sorrateira, bem debaixo do nariz do inimigo. Sarah, com sua caligrafia impecável e sua mente afiada, assumiu uma tarefa crucial, a manipulação dos registros da plantação. Durante as madrugadas silenciosas, à luz de uma vela escondida, ela alterava os livros de contabilidade, os inventários de colheita e os relatórios de estoque. Números de produção eram reduzidos, dívidas fictícias eram infladas, e o estado geral da propriedade era retratado como muito pior do que a realidade. Caldwell, ao receber esses relatórios falsificados, via neles a confirmação de sua visão sobre a incompetência de Vance e a decadência da plantação. Ele não suspeitava que cada dado ali era uma armadilha cuidadosamente montada, levando-o a subestimar o verdadeiro valor dos bens remanescentes e a superestimar os problemas. A cada linha escrita, Sarah sentiu o peso da responsabilidade, mas também a adrenalina de estar construindo em segredo a ruína do especulador. Enquanto o plano se desenrolava,
Bartholomew Caldwell continuava sua rotina de inspeções e ordens. Ele caminhava pela propriedade com um ar de posse como se já fosse o legítimo dono. Seus capangas, sempre a postos, reforçavam a sensação de que o controle havia mudado de mãos. Caldwell esbravejava sobre a falta de disciplina e a má gestão de Vance, prometendo reverter a situação com sua própria mão de ferro. Ele fazia planos para a nova safra, para a reorganização da mão de obra e para a venda de ativos desnecessários, tudo baseado nas informações distorcidas que recebia. Sua arrogância era tamanha que ele ignorava qualquer sinal de alerta, cego por sua própria presunção e pela certeza de que estava prestes a herdar uma plantação valiosa por uma ninharia. Mal sabia ele que cada passo que dava era guiado por uma teia de mentiras tecida com maestria. A cada dia que passava, Silas Vance sentia a transformação se aprofundar dentro de si. Observava Elijah e Sarah com um respeito que jamais imaginara ser possível. A perspicácia de Sarah ao lidar com os números e as palavras, a calma estratégica de Elijah em orquestrar as ações do grupo, tudo isso fazia questionar cada crença que havia nutrido sobre a superioridade de sua raça. Ele, que antes via escravos como propriedade, agora dependia deles para sua sobrevivência e a de sua família. O orgulho de sua linhagem cedia lugar a uma humildade forçada, mas genuína. A aliança nascida do desespero agora era cimentada por uma confiança mútua, um elo impensável naqueles tempos. Vance percebia que a verdadeira força não residia na posse, mas na colaboração e na inteligência daqueles que ele antes oprimia. Era uma lição amarga, porém libertadora. A sabotagem sutil se intensificou. Durante a noite, alguns cavalos de carga essenciais para o transporte da colheita eram liberados ou perdidos em áreas remotas, exigindo dias de busca e atrasando as operações. Ferramentas e peças de reposição para o moinho de algodão eram discretamente escondidas, simulando quebras ou desgaste, forçando Caldwell a investir em reparos caros e demorados. As plantações que deveriam ser vigorosas pareciam subitamente afetadas por pragas misteriosas ou doenças que reduziam a produtividade. Tudo era feito com uma precisão que beirava a arte, sem deixar rastros óbvios que pudessem incriminar o grupo. Caldwell, irritado com os contratempos, atribuía tudo à má sorte e à incompetência dos escravos e de Vance, sem jamais suspeitar que era vítima de um contra-ataque silencioso e implacável, onde cada problema era, na verdade, uma vitória dos oprimidos. A armadilha se fechava lenta e metodicamente. Caldwell, com sua mente focada apenas na aquisição final e no lucro fácil, estava cada vez mais absorto nos preparativos para o leilão. Ele já visualizava sua vitória, o momento em que a Plantation Vance, agora desvalorizada e problemática, cairia em suas mãos por um preço irrisório. Seus capangas, embora vigilantes, não conseguiam enxergar a complexidade da trama que se desenrolava. Eles viam apenas a desordem, a falta de produtividade e a resignação, exatamente o que o plano de Vance e Elijah queria que vissem. O público, que acompanhava a história, sentia a tensão crescer. Sabiam que Caldwell estava sendo enganado, que cada passo dele em direção à vitória era, na verdade, um passo mais fundo na armadilha que o aguardava. A expectativa de uma reviravolta era palpável no ar. Nos últimos dias antes do leilão, uma calma enganosa pairava sobre a Plantation Vance. Os escravos continuavam seus trabalhos, seus rostos mostrando o cansaço e a submissão esperados, mas em seus olhos havia um brilho de esperança oculta. Caldwell, por sua vez, exibia um sorriso satisfeito, confiante de que tudo corria conforme seus planos. Ele já fazia cálculos sobre como reergueria a plantação, sem saber que estava prestes a herdar uma casca vazia, cheia de dívidas e problemas forjados. A vingança, que havia sido planejada com tanta cautela, estava prestes a ser servida. A história caminhava para um ponto de não retorno onde a verdade seria revelada e o destino de todos, irrevocavelmente alterado. O palco estava montado para o confronto final e Caldwell, em sua cegueira, seria o protagonista de sua própria ruína. O sol causticante da Louisiana parecia zombar da pompa que envolvia a Plantation Vance no dia do tão aguardado leilão. Uma multidão se aglomerava, curiosa para testemunhar a queda de um dos grandes nomes da região.
Bartholomew Caldwell irradiava um ar de triunfo, seus olhos gélidos percorrendo o pátio com a certeza de que sua vitória era iminente e absoluta. Ele se via como o novo e incontestável senhor, prestes a arrebatar um vasto império por um preço irrisório. Ao seu lado, o coronel Silas Vance mantinha a postura de um homem irremediavelmente derrotado, os ombros curvados sob o peso da vergonha, o olhar fixo no chão em um gesto de resignação que alimentava ainda mais a soberba do especulador. Os capangas de Caldwell patrulhavam a área, garantindo a ordem, enquanto o oficial de justiça já se preparava para selar o destino da propriedade. A atmosfera estava carregada, uma mistura de expectativa e de um pressentimento sombrio que Caldwell, em sua cegueira, não conseguia perceber. Mal sabia ele que aquele palco de humilhação era na verdade uma armadilha meticulosamente montada, aguardando o momento exato para se fechar. O leilão teve seu início sob a batida do martelo, e Caldwell, com um sorriso de triunfo nos lábios, lançou sua primeira oferta, certo de que arremataria a plantação por um valor irrisório. Contudo, a cerimônia rapidamente se transformou em uma sucessão de surpresas desagradáveis e embaraçosas. Ao invés do algodão de alta qualidade que ele esperava encontrar nos armazéns, os primeiros lotes apresentados eram de fibra inferior, ou em quantidade tão irrisória que mal valia o transporte. O leiloeiro, com uma nota de estranheza perceptível em sua voz, anunciava a falta inexplicável de ferramentas essenciais e a condição precária de equipamentos agrícolas que Caldwell pensava adquirir em bom estado. A cada item avaliado, um novo problema surgia, fruto direto da sabotagem meticulosa orquestrada por Elijah e seu grupo, que agiram nos bastidores. A face de Caldwell, antes altiva e confiante, começou a contorcer-se em frustração, enquanto ele percebia que a pechincha que esperava estava se revelando um negócio muito menos vantajoso do que o previsto. A situação piorou quando se chegou à parte mais sensível do leilão, as pessoas escravizadas. Caldwell tinha planos específicos para os trabalhadores mais hábeis, mas a lista apresentada pelo leiloeiro estava cheia de ausências. Alguns dos mais experientes, como Elijah e Sarah, cujos nomes não podiam ser mencionados como líderes, haviam fugido na calada da noite, levando consigo o conhecimento vital da plantação. Outros, estrategicamente escolhidos pelo grupo, também não estavam presentes, supostamente perdidos ou doentes demais para serem vendidos. A fuga dos escravos-chave, na verdade uma realocação estratégica, era um golpe direto na força de trabalho que Caldwell tanto cobiçava. Ele contava com esses indivíduos para fazer a plantação prosperar e agora via seu investimento em potencial esvair-se, transformando a aquisição numa verdadeira dor de cabeça. O golpe final veio com a apresentação dos registros financeiros da plantação. Caldwell, que se orgulhava de sua astúcia em lidar com números, viu-se diante de documentos oficiais que desvalidavam completamente suas expectativas. Sarah, com sua caligrafia perfeita e inteligência aguçada, havia manipulado os livros de contabilidade de forma impecável. As dívidas eram assustadoramente maiores do que as que Caldwell havia assumido, e o valor dos bens remanescentes, drasticamente menor. A plantação Vance, no papel, era um abismo financeiro, um poço sem fundo de débitos e problemas. O oficial de justiça, visivelmente confuso, confirmou a autenticidade dos documentos, expondo a todos a verdadeira ruína que Caldwell estava prestes a herdar. A fúria começou a borbulhar nos olhos do especulador, que sentia o tapete ser puxado de debaixo de seus pés. Nesse momento de caos e revelação, o coronel Silas Vance deu um passo à frente. Sua postura, antes curvada e derrotada, endireitou-se, e um olhar de dignidade misturado com uma fria satisfação substituiu a resignação em seu rosto. Ele não revelou a aliança secreta com os escravos. A fachada precisava ser mantida para a segurança de todos menos, mas sua voz, antes embargada, ecoou clara e forte. Confrontou Caldwell diretamente, expondo sua ganância cega e sua arrogância em subestimar a todos. Vance detalhou como cada problema na plantação, cada perda de bens e cada fuga de escravos havia sido cuidadosamente orquestrada, transformando a plantação em uma armadilha perfeita para o especulador inescrupuloso.
Era a vingança sendo servida não com violência, mas com uma inteligência estratégica que desmantelava o inimigo. A reação de Bartholomew Caldwell foi de pura fúria e humilhação. Seu rosto, antes pálido, ficou vermelho, e ele começou a esbravejar, tentando desacreditar Vance e os documentos. Tentou argumentar, ameaçar os presentes e o leiloeiro, mas suas palavras caíam no vazio. A evidência da ruína, os lotes vazios, os equipamentos danificados, os registros financeiros fraudulentos, estava diante de todos. Seu império, construído sobre a desgraça alheia, agora desmoronava ao seu redor, vitimado pela mesma astúcia que ele usava contra os outros. A plateia, que antes observava com curiosidade, agora testemunhava a queda de um homem que se julgava invencível. O status de Caldwell como um especulador implacável e vitorioso estava irremediavelmente destruído, e sua reputação, publicamente manchada por um plano que ele jamais imaginaria. Ao fim do leilão, Caldwell se viu com a posse de uma plantação praticamente sem valor, afogada em dívidas e desprovida de seus ativos mais importantes. O que ele esperava ser um triunfo, virou um fardo insustentável. A injustiça que ele impôs a tantas famílias, agora se voltava contra ele de maneira estratégica e dolorosa. A catarse era visível nos rostos da multidão, que, embora não soubesse todos os detalhes, sentia que a justiça, de alguma forma, havia sido feita. Vance, por sua vez, observava o especulador humilhado, a certeza de que a vingança fora completa e merecida. A estrutura de poder de Caldwell na região estava quebrada, e sua ganância o levou à própria ruína. A Plantation Vance, embora formalmente em suas mãos, era apenas uma casca vazia, um testemunho silencioso de uma aliança improvável e de uma resistência inteligente. A Plantation Vance, agora oficialmente sob o jugo de Bartholomew Caldwell, não demorou a se mostrar um fardo pesado, uma armadilha perfeita. O especulador, que sonhava com lucros fáceis, viu-se rapidamente afogado em dívidas ainda maiores do que imaginara, e com uma propriedade desprovida de seus melhores bens e da mão de obra mais experiente. A sabotagem meticulosa, que ele tanto subestimara, cobrava seu preço. Cada tentativa de reerguer a plantação encontrava um novo obstáculo, uma nova perda ou falha que o levava à ruína. Caldwell, antes tão altivo, foi obrigado a vender a propriedade em poucos meses, perdendo não apenas o investimento, mas também sua reputação de homem infalível. Enquanto isso, o coronel Silas Vance, sua família e o grupo de ex-escravos já estavam em terras adjacentes, um local discreto e seguro, iniciando uma nova vida, longe dos olhares curiosos e das convenções sociais. Nessas novas terras, uma comunidade inédita começou a florescer, um verdadeiro desafio às normas da época. Elijah e Sarah, agora livres e respeitados como iguais, lideravam a construção de uma nova empresa agrícola, onde a colaboração substituía a coerção. Os ex-escravos trabalhavam com um propósito renovado, compartilhando os frutos de seu esforço e a esperança de um futuro mais justo. Para a família Vance, a mudança foi drástica. Perderam o luxo e o status, mas ganharam algo muito mais valioso: a dignidade de uma existência baseada no respeito mútuo. Viviam em uma parceria clandestina, escondidos do mundo que ainda se apegava à escravidão, mas construindo um legado de liberdade e igualdade que parecia impossível apenas alguns meses antes. Cada colheita e cada nova construção eram um símbolo de sua resiliência e de uma promessa cumprida. O coronel Silas Vance, antes um pilar da sociedade escravocrata, havia passado por uma transformação profunda. A arrogância de sua linhagem cedeu lugar a uma humildade genuína, forjada na dependência mútua e na admiração pela inteligência e coragem de Elijah e Sarah. Ele agora via neles não meras propriedades, mas parceiros essenciais, amigos e, de certa forma, uma nova família. A perda de sua fortuna tradicional e de seu status social não o empobreceu, mas o libertou das amarras de um sistema injusto. Seu legado não seria mais o de um senhor de escravos, mas o de um homem que, em seu desespero, ousou quebrar barreiras e construir um futuro diferente baseado em princípios de respeito e colaboração. Um testemunho silencioso de que a verdadeira riqueza reside na união e no propósito compartilhado, não na exploração de outros.
A história da Plantation Vance e do improvável acordo entre um coronel e seus escravos se tornou um sussurro de esperança, uma lição de que, mesmo nos tempos mais sombrios e sob as maiores pressões, a necessidade e a empatia podem forjar alianças capazes de transcender as barreiras impostas pela sociedade. Ela questiona a verdadeira natureza da liberdade e do poder, redefinindo o que significa família e legado. Aqueles que antes eram considerados propriedade provaram ser a chave para a sobrevivência e a construção de um novo mundo, onde a justiça se manifestou não pela força bruta, mas pela inteligência e pela união. É uma lembrança de que a mudança, por vezes, nasce do desespero, e que a verdadeira revolução pode ser silenciosa, mas profundamente impactante. Se essa história te impactou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo o que achou.